sofrimento, morte e ressurreição. Sabe aquelas advertências que recebemos que fica na cabeça, nem que seja pelo tanto que foi repetida? Pois bem, lendo os evangelhos não pude deixar de perceber as tantas vezes que Jesus predisse seu sofrimento, morte e ressurreição. Temos 3 versos em 3 evangelhos, totalizando 9 registros de autoria do próprio Mestre, dirigido a seus discípulos. Deveria ser algo realmente muito importante, não? Sim, sofrimento. Existem vários aspectos acerca do sofrimento, e podemos ver alguns deles. Jesus já lida com isso desde a barriga de Maria. Não teve lugar para nascer, não houve quem o acolhesse em Belém. Depois, mais tarde, foi rejeitado em Nazaré, queriam empurrá-lo de um precipício. Sua própria família chegou a achar que ele estava louco e foram prendê-lo. O seu povo, que tanto esperava, não o reconheceu, não o recebeu, e se isso não fosse pouco, trocaram ele, o santo e justo, por um assassino. Uma vida de rejeição do início ao fim. Até o diabo tirou uma casquinha dele, tentando colocar em dúvida sua própria identidade. Quem de nós não teria simplesmente sucumbido dentro desse cenário? Ele foi para Jerusalém, sofreu muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas. Foi entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado, cuspido, açoitado, tortura e dor. Na mão dos homens foi condenado à morte, não tinha como evitar, teria enfim que tomar o cálice da ira de Deus. Ele morre numa cruz como maldito. Seus discípulos, que já estavam disputando as cadeiras e ministérios desse novo reino, não entendiam o que estava acontecendo. Foi-lhes encoberto para que não compreendessem. Uma profunda decepção para seus próprios pupilos, seu povo e até os soldados romanos. Tudo estava acabado. Salvou aos outros e não salvou a si mesmo. Era só descer daquela cruz, só isso. Mas tudo isso tinha que acontecer, era seu plano em execução. Tudo que estava escrito tinha que se cumprir. O calcanhar ferido daquele que pisa a cabeça da serpente. O clamor do herói que venceu o abandono. O resgate do pai que o tirou das muitas águas. O sofrimento do servo que traz cura. A morte e a perda do ungido depois de 62 semanas. O juiz de Israel que foi ferido. Sim, o pastor ferido e as ovelhas dispersas que agora poderiam ser reunidas. Seus discípulos precisavam entender isso. De volta à vida, já ressuscitado, encontra alguns deles a caminho de Emaús. E usando as escrituras, demonstrava que era necessário sofrer essas coisas antes de entrar em sua glória. Parecia fazer sentido, até lhes ardia o coração, mas só tiveram realmente os olhos abertos quando viram a Jesus partir o pão. Ah, aquele ato era inconfundível! Quantas vezes viram seu mestre fazer isso? E ainda congelados naquele momento que parecia eterno, puderam finalmente perceber que era ele, o pão vivo que desceu do céu, partido naquela cruz para que pudesse do seu corpo jorrar o sangue da redenção da nova aliança. As escrituras tomaram vida. Imagino eles gritando: eu entendi, o tempo todo ele nos falou sobre isso. O grão que caiu na terra e morreu para dar fruto. Normalmente eu termino o mapa com uma conclusão, mas dessa vez vai ser diferente. Vou fazer umas perguntas e é você quem vai concluir. Primeira, nesse aspecto, será que somos diferentes dos primeiros discípulos? Segunda, se quem ia sofrer, morrer e ressuscitar era ele, por que tanta advertência a seus discípulos? Terceira, para que Jesus os preparava? Quarta, a cruz ainda parece uma derrota? Quinta, por que partir o pão é tão revelador?